Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos ajude, Pai, a aprender com esta narrativa que é tão triste e conta, ó Deus, como nós, como raça, fomos seduzidos e enganados, e como nós deixamos, ó Deus, que as insinuações e tentações invadissem a nossa alma, e a partir daí experimentássemos, ó Deus, essa natureza pecaminosa que nos torna cada vez mais indispostos para com as coisas do Senhor e dispostos àquilo que te ofende. Nós te louvamos porque a obra do teu Filho nos alcançou, mas ainda assim, ó Deus, subsiste em nós este velho homem, ó Deus, que sente prazer no pecado. Então, ó Deus, ao estudarmos esta passagem, que o Senhor nos ajude a lidar com o pior de nós, que está dentro de cada um de nós. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esta é a parte triste da história. Impressionantemente, toda a história que nós vamos conhecer a partir de Gênesis 3 é uma história contaminada. E nós só vamos ter uma descrição de uma história nova quando nós chegamos lá nos 2 últimos capítulos de Apocalipse. E então essa história é muito importante, porque é aqui que tudo de ruim começou. Até o final do capítulo 2 tudo estava perfeito. A narrativa do capítulo 1 e capítulo 2 é a narrativa de um Deus perfeito, criando um mundo perfeito, mas não um mundo de robôs, de escravos perfeitos. Um mundo onde ele colocou, especialmente naqueles 2 primeiros representantes da nossa raça, colocou neles a capacidade de mudar, nunca jamais de ferir o plano de Deus, mas seres capazes de promover mudanças por sua própria vontade, capazes inclusive de optar por fazer aquilo que era completamente avesso à natureza santa que Deus lhes tinha dado. E eles vão fazer isso. E o que nós vemos aqui no capítulo 3 é essa narrativa da tentação e a queda do pecado, que é algo fundamental. Agora entendam o que eu vou dizer, não é fundamental para nós, mas é fundamental para todo o restante da narrativa da Bíblia. Óbvio que quando Moisés estava escrevendo um livro para os hebreus, um livro contando toda a história, a fim de, vamos juntar tudo aqui, a fim de centralizar novamente a fé daqueles hebreus que eram escravos no Egito e que viveram um momento de politeísmo lá, porque estavam numa nação que adorava muitos ídolos. Agora este povo está caminhando do Egito de volta para a terra prometida, e nesta caminhada Moisés está instruindo-os e, inspirado por Deus, está escrevendo a história de como a vida começou e de
quais foram os atos fundamentais que geraram as consequências que todos nós experimentamos, para que ele pudesse falar a respeito das promessas e a respeito de onde nós deveríamos ancorar a nossa confiança, a nossa fé e nossa esperança. Então, nesse sentido, a narrativa desses eventos da queda, ela é fundamental para todo o restante das Escrituras. Nós não poderíamos esperar, nos colocando no lugar dos hebreus, não há por que esperar um Messias se ele não tivesse sido prometido. E se ele foi prometido por causa de um motivo. Qual motivo é esse? O motivo é que alguma coisa muito ruim aconteceu conosco, e embora naturalmente nós não percebamos nossa necessidade de salvação, quando Moisés escreve qual era o estado original nosso, nós percebemos que realmente nós estamos numa situação em que nós precisamos ser salvos. É essa ideia que Moisés está construindo quando ele está contando essa história. Agora, de onde veio essa história? Fruto da imaginação de Moisés? Não, Moisés é inspirado por Deus para escrever. Deus é, de fato, a testemunha ocular de todos esses fatos. Moisés não tinha como falar com Adão para perguntar como que aconteceu isso. E tudo que Moisés conhecia era fruto da tradição oral. Era aquilo que tinha sido passado de um para outro. E quando nós contamos uma história que não aconteceu conosco, nós temos a tendência de interpretá-la e darmos um tom pessoal nosso. Então o que o povo tinha e o que Moisés tinha estava muito longe de ser a narrativa real dos fatos. Então Deus inspira Moisés e narra para Moisés os fatos para que Moisés pudesse escrever. E então nós podemos ter confiança que essa narrativa do capítulo 3 é a narrativa real dos fatos. Todos aqueles arranjos que nós vimos no primeiro e no segundo capítulo para tornar o texto enfático, para mostrar a organização dentro da criação, isso foi um primeiro ponto que nós vimos quando Deus estava criando e Moisés contava essa criação, dando as ênfases que precisavam ser dadas. Aqui não, aqui nós estamos numa narrativa de história. Moisés está contando uma história, como se ele estivesse falando com uma criança, contando os eventos. Então aqui eu não estou dentro de um quiasmo, eu não estou dentro de um crescente, aqui eu tenho uma narrativa dos fatos. E quais foram os fatos? Num certo dia, que nós não sabemos quanto tempo depois da criação foi, acredito que não muito tempo, o primeiro casal, Adão e Eva, vão ser submetidos a um teste. E nesse teste eles fracassam. Esse teste não é um teste que foi aplicado pelo próprio Deus diretamente. Mas aqui vai aparecer, logo no início do texto, uma figura que é uma figura, para nós, tenebrosa. E em toda a Bíblia, nós vamos encontrar referências ruins a esta figura que surge. Mas o capítulo 2 é o capítulo da conclusão da criação, e o capítulo 3, quando nós olhamos para ele, é o capítulo onde nós vamos encontrar a queda. A frase principal do capítulo 2 era: eles estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, tudo estava completamente criado e tudo estava na mais perfeita harmonia, não havia um único motivo sequer para qualquer pessoa ou qualquer coisa sentir vergonha, porque estava tudo em plena ordem e em comunhão. A frase principal do capítulo 3 já é outra. A frase principal do capítulo 3 é a declaração de Adão quando Deus vem procurá-lo, já na segunda parte do capítulo, e Adão diz assim: eu fiquei envergonhado e me escondi porque estava nu. Frase principal do capítulo 2: estavam nu e não se envergonhavam. Frase principal do capítulo 3: eu fiquei envergonhado e me escondi. E daí o capítulo 4, que é a continuação dessa narrativa do capítulo 3, Adão conheceu sua esposa. Nós vamos explicar isso depois, o que significa, mas nós vamos perceber um movimento de alguma relação completamente diferente daquela relação que existia antes da queda e o relacionamento que eles vão ter a partir de agora. E no hebraico eles vão usar esse termo conhecer. Eu quero gastar um bom tempo falando sobre ele nas próximas semanas. Então, os eventos que nós vimos nos primeiros capítulos foram maravilhosos, luminosos, alegres, cheios de esperança.
Mas agora, quando nós olhamos para o capítulo 3, o que nós vamos encontrar é algo completamente diferente. Nós vamos encontrar algo drástico, nós vamos encontrar algo tenebroso, obscuro, árido, um mundo agora cheio de pecado, ciúme, e o capítulo 4 vai mostrar para a gente, 5, morte, assassinato. O mundo virou do avesso. A terra se tornou uma grande ruína, porque tudo que havia sido construído de forma maravilhosa, agora estava amaldiçoado por causa do pecado. Então esses capítulos 3 e 4 são capítulos pesados, mas existem lições importantes, sérias, e lições que são fundamentais para nós como cristãos, que nós não podemos abrir mão de olhar para estas lições. O que se destaca na escuridão destes 2 capítulos é principalmente a graça de Deus. O destaque que nós vamos encontrar nesse texto não é a queda, mas é a graça de Deus. E aí já tem uma lição importante para nós. Eu só consigo enxergar a graça maravilhosa de Deus num ambiente árido, de desolação, num ambiente de tristeza, num ambiente de dor, num ambiente de dificuldade. É nesse ambiente que a graça se torna mais evidente, que a graça se torna inteligível para nós. Fora isso, não teria como entendermos o significado desta palavra. Então, o foco nosso principal é aprender sobre como isso aconteceu, e uma vez que nós olharmos para este mundo agora amaldiçoado, árido, tenebroso por causa do pecado, os nossos olhos imediatamente vão ser colocados na graça que o Senhor vai derramar para salvar esses homens desse mundo estragado por nossa própria atitude. Então vamos lá. Com essa introdução, vamos para o versículo 1. O versículo 1 começa com essa terceira personagem no texto. Até o final do capítulo 2, nós tínhamos 2 personagens principais, o homem e a mulher, e o resto toda a criação de Deus. Agora o capítulo 3 começa com uma personagem diferente. Começa: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Quando lemos que a serpente era mais sagaz, como está aí no início do versículo, nós devemos perceber, no mínimo, que há aqui um jogo de palavras, com esta palavra serpente associado com esta palavra sagaz. Uma maneira boa de nós percebermos isso é se nós olharmos para a palavra sagaz e fazermos uma interpretação de como ela é usada na Bíblia. Mas antes disso, até a título de informação, de cultura, em todo o mundo antigo, a serpente era vista como um símbolo de sabedoria, de expertise. Inclusive, alguns deuses da mitologia grega, eles estão associados com a serpente exatamente porque são considerados deuses capazes de fazer coisas extraordinárias como curar. Então Asclépio, por exemplo, que aparece muito quando nós olhamos nas cartas lá de Apocalipse, ele está presente em quase todas aquelas cidades onde existiam igrejas e templos a Asclépio. Asclépio quem que é? Asclépio é um deus que é simbolizado por uma serpente, que vai inclusive emprestar esse sinal para a medicina moderna. A medicina usa esse símbolo. Aquela serpente que é símbolo da medicina, ela é emprestada dessa ideia da mitologia grega, que tinha um deus lá chamado Asclépio, que era simbolizado por uma serpente, que tinha o poder de curar, e as pessoas iam para aqueles templos, deitavam lá, para que as serpentes passassem. O templo de Asclépio era um templo lotado de serpentes, elas ficavam ali transitando dentro do templo, e as pessoas iam para lá e deitavam e ficavam esperando. Se tivesse a sorte de uma serpente, acredito que passar sem picá-lo, né? Sem matá-lo, a pessoa acreditava que seria curada por aquilo. Depois a medicina acabou aproveitando esse símbolo. Deve ter mais alguma coisa dentro dessa história aí, mas basicamente é isso. Então a serpente nas culturas antigas, especialmente no Oriente, ela era vista como um símbolo de sabedoria. Alguns rabinos do 3º século, eles inclusive escreveram bastante, falando bastante sobre Gênesis 3, e eles acreditavam, por exemplo, mas isso não tem base bíblica, é mera especulação deles, que a serpente antes da queda ela andava em pé.
ela não rastejava. Rastejar é um castigo consequente do que aconteceu aqui no capítulo 3, mas ela andava em pé. Imagine um animal como um réptil, como a serpente, como uma cobra, em pé. Seria alguma coisa muito espantosa, né? Uma vez que a anatomia dela não favorece esse tipo de movimento. Mas isso é especulação. Mas existia uma certa veneração no mundo antigo pela figura da serpente. Aliás, eu acho que isso ainda é real no Oriente até hoje, porque quando você assiste esses filmes que falam muito sobre o Oriente, você sempre vai ter muita ênfase em cima desses animais, como serpente, por exemplo. Muito bem, e qual que é o jogo de palavras que existe aqui então? Moisés está escrevendo a um povo que estava vivendo no Egito. E no Egito, entre os deuses que eles adoravam, a serpente era considerada o deus de Faraó. Por que o deus de Faraó? Porque a serpente era sempre o deus daquele que era mais poderoso. Não me perguntem por que esta imagem estava lá, mas se você pegar até os filmes que fazem a respeito do Egito antigo, você vai ver que sempre vai ter lá uma profetisa, uma mística lá segurando uma serpente e fazendo algum movimento, alguma coisa para revelar coisas para o faraó, para o rei, para alguém assim. Então, essa figura da serpente é uma figura associada com gente poderosa, com gente esperta, com gente sagaz, com gente que sabia mais do que os outros. Então, o que Moisés está fazendo aqui é exatamente contando a história e ao mesmo tempo fazendo esse jogo de palavras, porque o povo hebreu estava acostumado a associar serpente com sagacidade, com expertise, com estultícia. E como que essa palavra é usada, essa palavra que é traduzida aí por sagaz, como que ela é usada na Bíblia? Tem dois usos que aparecem na Bíblia comumente desta palavra. Dois exemplos para vocês, Provérbios 12, versículo 16 e Provérbios 12, versículo 23. Nos dois textos, a tradução, a mesma palavra, é traduzido como prudente. Então essa palavra é uma palavra extremamente ampla. O que dá o sentido de sagaz é por estar sendo aplicado à serpente. Se eu fosse usar a mesma palavra associando a uma pessoa, ela teria o significado de prudente, um dos significados. Então por isso que eu falo que é um jogo de palavras. A tradução sagaz, ela não seria uma tradução óbvia em outro contexto. Ela só é óbvia quando você associa com uma cobra. Aí é sagaz, porque é característica de uma serpente, a sagacidade. Quando eu uso a mesma palavra junto com uma figura de uma pessoa, por exemplo, a tradução óbvia é prudente. Então o versículo 16 do capítulo 12 de Provérbios coloca assim: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. No versículo 23 diz: o homem prudente. A palavra hebraica aí é a mesma que está lá em Gênesis capítulo 3. Um outro uso que nós vamos encontrar está lá no livro de Jó. No capítulo 24, ela aparece duas vezes, no capítulo 26 aparece mais uma. E em todos esses casos, ela aparece como traduzida como nu. Como nu, a mesma palavra do hebraico. Jó 24:7 diz: passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Jó 24, versículo 10, de modo que estes andam nus, sem roupas, e famintos, arrastam os molhos. Jó 26:6 diz: o além está desnudo perante ele. Também lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, essa palavra aparece também, mas lá ela está, o sentido dela no nosso texto, ele vem oculto. No nosso texto você vai encontrar assim, Eclesiastes 5:15: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Duas vezes essa palavra aparece no texto. Uma delas está ocultada entre o saiu do ventre aí. A palavra nu no hebraico está aí. E depois assim nu voltará. É a mesma palavra para sagaz. Bom, o que essas duas maneiras de usar essa palavra estão querendo... o que isso nos ajuda na compreensão do sagaz lá de Gênesis 1:3? Quando ele descreve Adão e Eva como estando nus,
ele está fazendo uma referência, e a mesma palavra, ao fato de que eles estavam no estado de inocência. E agora, ou se você fosse traduzir a palavra como ela é traduzida em Provérbios, como um estado de prudência, prudentes ou inocentes. Esse era o estado de Adão e Eva lá em Gênesis 2, no último versículo. E aí ele pega a mesma palavra e coloca associada à serpente no primeiro versículo do capítulo 3. Então, provavelmente o que isso significa é que o último versículo do capítulo 2, ele na realidade ele está ligado com este primeiro do capítulo 3. E é um jogo de palavras. O homem, quando ele estava em Deus antes da queda, esta palavra aqui, ela era usada para o homem para descrever inocência e prudência. Quando esta palavra foi colocada ao lado desta serpente, esta palavra ela toma um outro significado. É o significado de sagacidade. Em outras palavras, esta personagem chamada serpente transforma aquilo que é nu e inocente em alguma coisa sagaz e perniciosa. Esse é o jogo que Moisés está fazendo. E é exatamente o que vai acontecer com o homem. Do seu estado de nudez e inocência, ele vai para um estado de vergonha e de pecado e de malícia. Então, a palavra é a mesma, mas quando esta serpente toma um espaço do lado dessa palavra, ela destrói a qualificação, a qualidade deste termo. E isso também vai acontecer com o ser humano. É esse o jogo que Moisés está fazendo. É um jogo complexo para nós que não estamos acostumados com a terminologia e que não lemos no hebraico. Mas para quem fazia a leitura no hebraico, na passada do último versículo do capítulo 2 para o primeiro do capítulo 3, já ia entender que a serpente ela aparece aí como uma personagem que vem para desconstruir e não para construir. E é esse o ponto para nós. E aí, quando a gente pensa na serpente, também nós não podemos nos ligar à ideia do animal. O ponto aqui não é o animal. Até a gente poderia pensar assim, mas Eva deveria logo de cara ter percebido que animais não falam. Se uma serpente estava conversando com ela, alguma coisa sobrenatural estava acontecendo ali. A maioria dos comentaristas desse texto, eles entendem o seguinte, que diferente de Adão, que teve contato com todos os animais, ele sim poderia saber claramente que nenhum animal fala. Eva não teve isso. Pelo menos pelo relato bíblico que nós temos, ela não teve esse contato com toda a criação. E se o que a maioria concorda for real, estes eventos aconteceram muito próximos já ao término da criação e não um grande período depois. Isso deve ter acontecido logo na sequência, bem próximo ao que termina no final do capítulo 2. Realmente ela não teve nem tempo para conhecer todos os animais. Então, aparece uma serpente e começa a conversar com ela. Até então, pelo desconhecimento que ela tinha de como era o restante da criação, para ela algo normal. Não seria normal para Adão. E é por isso que a serpente vai procurar exatamente Eva. Alguns inclusive, aí óbvio que isso daí é conjectura, alguns inclusive defendem que Eva estava sozinha exatamente por isso, pelo elemento curiosidade, porque Adão já conhecia já há algum tempo toda essa criação, mas Eva não, tinha acabado de ver isso tudo, e ela estava deslumbrada e olhando todas aquelas coisas. Ainda para confirmar esse ponto, a citação que ela vai fazer sobre a proibição que Deus faz é uma citação errada. Então, provavelmente, nem conhecimento detalhado de qual foi a ordem que Deus deu a ela não tinha ainda. Possivelmente Adão passou a ordem, mas ela nem tinha guardado, decorado essa ordem ainda, porque ela vai incluir uma frase a mais na ordem que não está lá no capítulo 2, na hora que Deus deu a ordem. Nós vamos ver isso já. Então, possivelmente, Eva estava descobrindo o Éden, estava conhecendo o Éden, e por isso mesmo ela topa conversar com uma serpente. Por isso mesmo, possivelmente, ela estava sozinha. Alguns tentam, aqui inclusive tem alguns psicólogos cristãos, que eles tentam culpar Adão aqui, e falar que Adão estava sendo
estava sendo omisso nesse momento aqui, quando ele deixa Eva conversar, tomar a frente, a liderança, e acusam Adão de uma série de coisas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque até que o fruto foi comido, até o momento em que ele foi comido, Adão era um homem perfeito. Ele não era um homem deficiente, ele não era um homem omisso. Omissão já é consequência de pecado. Adão não era. Nós não podemos chamar Adão de um homem omisso. Nós não podemos chamar Adão de um homem que deixou a mulher liderar a casa. Tem pregador que faz esse tipo de afirmação por aí, mas sinto muito, é uma grande injustiça com as Escrituras. Por quê? Porque eu não posso associar um pecado a Adão antes das consequências do pecado, do primeiro pecado, que foi comer o fruto. Tá? Então não tem omissão, não tem inversão de papéis dentro da família de Adão, negativo, de jeito nenhum. Tá? A gente faz brincadeira às vezes com essas coisas aí, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Na hora de falar sério, precisa falar sério. Eu não posso ir aqui culpar Adão de qualquer coisa antes da queda, porque eu não acredito que ele era um marido relapso, conformista, conivente ou qualquer coisa desse tipo. Nem que Eva também fosse uma mulher que fosse mandona, quisesse tomar o lugar do marido, de jeito nenhum. Uma mulher, sei lá, descuidada, que largava o marido em casa e ia passear. Não posso acusar Eva de nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque ambos estavam no jardim e não se envergonhavam. Significa que não havia maldade, não havia pecado nesses dois. É um casamento perfeito aqui. Não foi consequência de um casamento desajustado, como alguns querem ensinar por aí. Muito bem, mas o texto nos conta, e a gente pode ir até onde o texto conta. O texto conta que esta serpente, vamos lá, serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Outro ponto, também não posso dizer que a serpente, o animal em si, que é o problema aqui, porque Deus criou todos os animais selváticos, os répteis, tudo, e disse que tudo era muito bom. A não ser que eu tenha um elemento externo aqui, usando este animal, que é a serpente, eu não teria uma explicação lógica, porque a serpente não foi criada má, de forma alguma. Tudo que Deus fez, Deus disse que era muito bom. O que vai explicar o ponto da serpente, nós vamos ver já já, são outros textos da Bíblia que vão associar a serpente em todo o conteúdo das Escrituras com Satanás. Então eu posso ter duas coisas aqui. A mais provável delas, a primeira, é Satanás usando este animal. E aliás é o que Satanás faz o tempo inteiro. Ele usa coisas, ele usa animais, ele usa anjos caídos. É o que Satanás faz. Ele é enganador desde o princípio e ele mesmo não vem, ele usa algumas coisas, e a Bíblia vai mostrar vários momentos em que Satanás fala pela boca de pessoas, e fala pela boca e age dentro de animais e de demônios, ok? Mas o ponto para nós aqui é que não é a serpente em si o problema. As questões notáveis aqui do texto para nós iniciarmos é isso: a serpente, a mulher, o homem, os dois, esses três personagens, eles vão interagir aqui, e eles vão interagir para que algo danoso acontecesse. A coisa mais notável que poderia se ressaltar neste primeiro verso, nesse início aqui da tentação, é uma serpente falando. Esta é a coisa sobrenatural acontecendo aqui. E aí, serpentes não falam, nós sabemos disso. Então isso só pode significar uma coisa: tinha um agente externo que não era a serpente, usando a serpente. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver claramente que a Bíblia nomeia Satanás como a serpente que age desde o princípio. Ok? Do mesmo jeito que Satanás tomou aqui emprestado o corpo, a forma da serpente, para falar com a mulher, a Bíblia dá a Satanás esta alcunha, chamando-o de a serpente desde o princípio. E isso não é incomum. Se nós olharmos, por exemplo, Mateus capítulo 8, versículos 28 a 32, nós vamos ver que ao expulsar
uma quantidade muito grande de demônios de um homem chamado Gadareno, ou Gerazeno, como algumas traduções trazem, os demônios pediram para que eles entrassem numa manada de porcos. E o que Jesus disse? Vocês podem fazer isso. E eles entraram. Então, essa coisa do demônio entrar em animais não é novidade. Ela é novidade aqui em Gênesis, mas na Bíblia nós vamos encontrar outras ocasiões que isso acontece. Então, o que nós temos nesse cenário aqui, contado por Moisés no versículo 1? Nós temos Satanás travestido de serpente e estragando tudo. Do mesmo jeito que Moisés, no jogo de palavras, estragou a palavra inocência, ou a palavra nu, ou a palavra prudência, transformando a palavra em sagaz, quando é associada à serpente, assim também nós vamos encontrar aqui Satanás usando este animal, e com isso ele vai danificar a obra perfeita de Deus. Quero sempre ressaltar com vocês que estas obras, como essa da tentação de Satanás, elas nunca fugiram e nem fogem do governo de Deus sobre a história. A história está nas mãos de Deus. Se esses eventos acontecem, eles acontecem porque seres criados por Deus vão agir de forma autônoma e fazendo o que eles querem fazer, sem serem obrigados por Deus, fazendo o que eles querem fazer, aparentemente eles quebram o plano de Deus. Mas a palavra de Deus diz que na realidade eles não quebraram nada, eles tão somente fizeram por sua própria livre e espontânea vontade aquilo que Deus já tinha absolutamente planejado. Se eu acreditar que o capítulo 3 de Gênesis é uma violação do plano de Deus, é uma quebra do projeto de Deus, então eu posso rasgar todas as páginas da Bíblia que dizem que Deus é soberano. Infelizmente, como a maioria dos crentes não para estudar estas coisas, especialmente Gênesis 3, tem muita gente por aí que fala que Satanás frustrou os planos de Deus, mas Deus foi lá e consertou. E que a gente, quando peca, a gente estraga os planos de Deus, mas Deus vai lá e conserta. E aí descrevem Deus como um fazedor de coxa de retalho. Está o tempo inteiro tampando os buracos que fora do controle dele vão aparecendo. Não é assim que a Bíblia descreve Deus. A Bíblia descreve um Deus governando absolutamente a história, do começo ao fim. Se entra o pecado, Deus não é autor do pecado e nem pratica o pecado. Mas se o pecado entra, ainda assim, o pecado não frustra os planos de Deus. Quando você chegar lá no céu, você entra na fila. Se você chegar primeiro que mim, primeiro do que eu, você vai entrar na minha frente. Mas chega no céu, você entra na fila e pergunta como é que Deus faz isso. Eu não sei se a nossa mente limitada vai conseguir entender como é que Deus faz esse negócio. Mas Ele é Deus, né? Por isso que Ele é Deus e eu sou o ser humano, eu sou pequeno, falível. Mas Deus governa de tal maneira a história que a vontade dEle acontece. Mas de tal maneira nós somos tão livres que nós agimos, tomamos decisões e nós achamos que nós estamos nós estamos dirigindo a história e não duvidamos disso, não duvidamos. Porque nós somos agentes autônomos e livres. Tão livres que o próprio Deus diz que a responsabilidade das nossas ações, elas são nossas. Mas a história acontece do jeito que Deus quis. Eu sei que eu não sou um fantoche porque eu me sinto livre. Todos nós temos essa sensação de autonomia e de liberdade. Agora, como é que Deus faz isso? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que Ele é soberano e que Ele governa tudo. Ele dispõe os exércitos dos céus e os moradores da terra como Ele quer. Ele faz todas as coisas conforme lhe agrada. Como eu disse para vocês, o assunto principal deste texto aqui é a graça de Deus. Graça essa que nós só podemos conhecer no ambiente de queda. Então a queda não é uma frustração dos projetos de Deus, muito pelo contrário. Ela é o desencadear de um plano para mostrar um Deus gracioso. Mas nesse plano, nem Adão, nem Eva, nem nenhum de nós sabe qual é o script. Nós agimos livremente. E agindo livremente, as nossas ações de jeito nenhum, elas ferem os planos de Deus. E nem tornam Deus responsáveis pelo que nós fazemos. Nós é que somos responsáveis. Deus não vem aqui praticar pecado. Deus não induz ninguém a praticar pecado. Então como é que Ele governa a história, pastor? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, com toda a convicção.
Eu sei que Ele governa. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque a Bíblia diz. Então, Gênesis 3 não é uma quebra do plano de Deus, mas é tão somente a história acontecendo de tal maneira que a graça do nosso Senhor vai ser evidenciada através das circunstâncias, e Deus será louvado e glorificado através de todas estas circunstâncias. Bom, nós lemos o texto de 1 a 7, eu não vou ler de novo, mas há várias coisas que devem ser notadas. Primeiramente, a tentação. A tentação aconteceu. Em primeiro lugar, nós devemos perceber que a tentação ela é externa. Ela veio externamente. No caso de Adão e Eva, ela veio de fora para dentro. Por quê? Não havia nada dentro deles para tentá-los. Eles eram santos. Eles foram feitos e Deus a respeito deles também falou que era muito bom. E inclusive, o capítulo 2 termina dizendo que ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Não havia malícia, maldade, não havia dúvida dentro do coração deles. Eles eram seres perfeitos. Nós não precisamos ficar aqui insistindo nisso, porque a Bíblia já mostra. Até aqui não tem nenhum tipo de fraqueza em Adão e Eva. Eles são perfeitos, mas eles vão ser tentados. E a tentação não vem de dentro do coração deles. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. As nossas tentações, elas vêm de dentro. As nossas tentações, elas vêm de dentro. O problema é que depois que os nossos pais caíram, nós todos ficamos escravos de uma natureza pecaminosa, que é uma inclinação dentro de nós para o pecado. Tem um professor meu que dizia o seguinte: se Satanás tivesse sido tirado de cena logo depois do capítulo 3 de Gênesis, o mundo seria exatamente do jeito que ele é agora. E nós seríamos do mesmo jeito que nós somos. Porque tem muita gente que adora ficar colocando a culpa no diabo, né? Ah, o diabo me tentou, eu caí. Não, quando você lê Tiago não diz que é o diabo que está te tentando. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, essa coisa de ficar colocando a culpa no diabo, não que o diabo não seja culpado. Ele é culpado, enganador, destruidor desde o princípio, e ele vai pagar por tudo isso. Não estou querendo aqui ser o advogado do diabo, de jeito nenhum. Eu estou só querendo que a gente seja honesto. Adão e Eva foram tentados por um agente externo. A serpente, que ali é instrumento de Satanás, os tentou. Mas nós não somos como eles. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ok? Um segundo aspecto para se notar é que a tentação começou com uma pergunta de Satanás. A pergunta é assim que Deus disse? 2 pontos. Não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, a pergunta foi muito bem feita. E a pergunta da serpente vai mexer exatamente com o tamanho da convicção e o tamanho, a quantidade de aprendizado que você tem a respeito da lei. E é óbvio que a serpente não foi tentar Adão, que foi quem recebeu a lei. Foi tentar a pessoa para quem a lei foi repassada. Esse é sempre o problema. Esse é sempre o problema de quem confia demais no portador da notícia. Não estou dizendo que Adão passou errado. Estou dizendo que Eva não teve tempo suficiente para interiorizar aquela lei como ela foi dada. E a serpente vai usar exatamente o quê? Vai usar a fragilidade do conhecimento que Eva tinha a respeito dos termos do acordo que Deus tinha feito com o homem. E novamente, trazendo isso e aplicando para as nossas vidas, sabe como é que a nossa natureza pecaminosa nos pega? E também, se Satanás te tentar, sabe qual é a principal ferramenta dele? A nossa ignorância. A nossa ignorância. Nós não conhecemos e por isso nós embarcamos em muita coisa errada, muita coisa ruim. Por quê? Por ignorância, por não conhecer direito a palavra de Deus, por não saber quais são os termos do testamento que Deus nos deu, do novo e do velho. Mas vejam só, vamos lá trabalhar um pouquinho aqui
O que esta serpente fez? A serpente não começou uma conversa negando que Deus tinha dado uma lei. Não, muito pelo contrário. Ela reafirma, ao invés disso, ela fez uma pergunta simples sobre o que Deus tinha dito. Satanás fez isso torcendo um pouquinho o mandamento de Deus. Ele perguntou: é verdade que Deus não deixa vocês comerem de qualquer fruta ou qualquer árvore do jardim? A maneira como ele colocou as coisas é o seguinte: assim, é verdade que Deus não deixa, Deus colocou alguns limites? Deus não deixa vocês comerem de quaisquer frutas que vocês quiserem? A ênfase que ele está dando é o seguinte: Deus não deixou vocês fazerem o que vocês quisessem. Deus não deixou vocês livres. Ele colocou leis para vocês. Ele impediu vocês. Ou seja, ele está minimizando o fato de que é uma única árvore, e ele está exaltando o fato de que é um limite. E é essa a grande sementinha que ele vai jogar no coração de Eva. A pergunta foi planejada para fazer a mulher pensar naquela árvore em particular que foi proibido, e no fato de que a proibição era uma limitação. Ele não fez a mulher olhar para todas as árvores que ela podia experimentar. Ele fez exatamente com que ela esquecesse de toda a amplitude que ela tinha de coisas para experimentar e só pensasse naquilo que ela não podia. É mais ou menos o que acontece conosco quando alguém proíbe a gente de fazer alguma coisa, né? Você não olha mais para o que você pode, você só olha para o que você não pode. Não é assim quando alguém vem, quando a nutricionista chega e fala: você vai ter que fazer uma dieta, e a sua dieta é o seguinte: você não pode mais comer carne. Você enxerga a carne em tudo enquanto é canto que você olha. Parece que o seu olfato se torna absolutamente voltado para carne. Você não sente mais cheiro de café, não sente mais cheiro de pão, parece que você só sente cheiro de carne. Você quer deixar alguém tentado? É você ir lá e falar assim: você não pode comer isto. Pronto, aí já era. Aí a coisa, nós temos uma dificuldade com isso. E a serpente foi lá exatamente neste ponto e começou isso que nós vivenciamos hoje. A tática de Satanás não foi mudar a lei de Deus, foi ressaltar aquilo que a lei proibia. Então ele continua sempre chamando, e não só lá, mas a nossa natureza faz isso hoje, chamando a atenção para o proibido e não para aquilo que foi autorizado. Você já imaginou quanta árvore boa para se comer havia dentro daquele jardim? Um mundo novinho, acabado de ser criado por Deus, não tinha nada extinto, tudo estava ali, tudo. Se olha, com esse mundo que já passou por dilúvio, que já passou por seca, e tem deserto num bocado de lugar por aí, a gente vive aqui no continente sul-americano, conhece aí uma meia dúzia de frutas e não dá conta de comer todas. Conhece aí uma meia dúzia de grãos e não dá conta de comer todos. Quando a gente assiste esses programas de televisão de culinária estrangeira, você vê cada coisa que você nem imaginou que existisse. Cada fruta diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, eu já até fiz uma gincana aqui para ver se a gurizada trazia, mas eles não conseguem trazer, eles não conhecem nem o gosto. Mas eu gostava de uma fruta que tinha lá em Rondônia, que lá é praga, e tem no Amazonas, que chama ingá. Ingá é um negócio maravilhoso. Não sei quantos aqui, alguém aqui já comeu ingá? A Su já comeu, o São Francisco, o Hugo. Ingá é uma sementinha preta, ela vem envolvida num veludo branco, docinho, e vem dentro de um cipó. Aí você pega aquele cipózão assim, quase explodindo de gordo, torce ele abre e aparece aquele monte de semente envolto naquela pele, naquele algodão branquinho, docinho. Viu? Isso é um negócio, uma perfeição divina. Nós não conhecemos nem todos os sabores que a gente tem para conhecer aqui no nosso país. Eva tinha milhões de coisas para comer. Mas a tática de Satanás foi fazer o quê? Foi mostrar para ela o que ela não podia. A tentação acontece assim. Quando a gente tira os olhos daquilo que é autorizado e coloca os olhos naquilo que não é. Vou fazer uma brincadeira aqui com os motoristas. Tem não sei quantas centenas, deve ter pelo menos umas 2 ou 3 centenas acho que umas 2 pelo menos, centenas de ruas aqui em Itapeva para a gente passar. A mais de 40 por hora, inclusive, se quiser. Mas depois que colocar aquele abençoado daquele radar aí, parece que todo lugar que você vai na cidade, você precisa passar por ali. É impressionante.
E eu tento arrumar outros caminhos, mas parece que tudo me leva para aquele lugarzinho ali. Né, João? Já passou ali mais de 40, que eu sei. Eu já fiquei sabendo já. Você desceu ali a mais de 40. Basta que uma lei seja colocada, que parece que a gente não consegue enxergar outro caminho, senão o lugar onde está a proibição. Foi isso que a serpente fez com Eva. A tentação prosseguiu com uma atitude de Eva, que também vai torcer a palavra de Deus, provavelmente por desconhecimento. O que Eva torceu? Olha aí os versículos 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto, aliás, deixa eu falar o plural certinho aqui. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora, abra lá no capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos ver como que está essa proibição. E o Senhor, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi a mudança que Eva fez? Não tocareis. Porque até o disse Deus aí, ela está interpretando. A partir dos 2 pontos aí, ela está citando. E ela cita a ordem errada. A ordem era: dele não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. E ela colocou lá assim, ó: dele não comereis, nem tocareis nele. De duas uma: ou Adão chegou para ela, e eu duvido muito que ele ia mentir, né? E disse para ela, ó, ele pensando com ele: eu não vou deixar essa mulher estragar o negócio. Então, além de falar que não pode comer, eu vou falar que ela não pode nem tocar. Ele podia até ter feito isso como uma ordem pessoal dele, né? Deus disse para não comer, você não vai nem tocar. Mas ela citou aqui como Deus disse: não comereis, nem tocareis. Acredito muito mais aquela primeira hipótese que eu falei para vocês no começo. Acredito que ela, como ela já é uma receptora por terceiros da lei, acredito que ou ela não prestou atenção devida, ou foi tão recente que ela não conseguiu nem gravar perfeitamente o que foi dito. Alguma coisa assim aconteceu. Mas ela já, a queda dela começa no momento em que ela mostra essa fragilidade no seu conhecimento. Tem um presbítero aqui na igreja que ele fala que quem não lê a Bíblia fica portador do transmissor da notícia. Vira refém do portador da notícia. Quem não lê a Bíblia vira refém do portador da notícia. E isso é um grande problema. Porque nenhum de nós deve ser tão confiável e respeitado pelos outros ao ponto de a gente nem conferir o que está na Bíblia. A Bíblia diz no Novo Testamento que os bereanos eram crentes mais nobres do que os outros. Por quê? Porque não importa se era o apóstolo Paulo, Pedro, quem estava falando, ele tem que bater com o que está aqui. Não é vir aqui só e falar não, tem que estar igualzinho, tem que estar certinho. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, Eva mudou. Quais as consequências dessa mudança dela? Bom, vamos ver. O que era proibido de fato era somente comer do fruto. Não tinha uma proibição de tocar no fruto. Isso pode refletir um engano por parte daquela mulher. Ela pode ter pensado que havia algo fisicamente venenoso no fruto, que o só tocar no fruto já a mataria. E aí você vai ver o problema. O problema é que, imagine que a serpente a tentou. Fala: não, você pode comer. Deus falou para você não comer, porque se você comer, no dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal igual a ele. E aí, como ela acreditava que a lei era não pode nem comer, nem tocar, imagine que num primeiro momento ela foi lá e tocou. Tocou, não morri, estou vivinha. Então a serpente está certa. Deus está me enganando.
Percebe como uma confusão como essa daí pode te levar a uma queda? Ela acreditava que não podia nem comer nem tocar. Antes de comer você precisa tocar. A serpente a tentou a ir lá e fazer isso. Ela foi e deve ter tocado. Porque para comer primeiro você precisa pegar. E aí a nossa mente humana consegue construir o resto da cena. Peguei, não morri? Opa, então vou dar uma experimentada também. E aí tudo vai por água abaixo. Desconhecer as ordens de Deus e as Escrituras leva a isso. Leva a isso. Por isso que a gente insiste tanto com Bíblia e com estudo bíblico. Porque se você não conhece, você vai cair. E vai cair facilmente. Vejam só. A mulher olhou para a árvore e ela parecia boa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, a mulher cede à tentação, ela vai e come. Se você deixar sua vida, presta atenção, o que esse texto está ensinando para a gente? Se nós deixarmos a nossa vida ser dirigida por aquilo que aparentemente parece bom para nós, pronto, você pode se preparar. Pode se preparar, porque você está sentenciando sua vida a uma existência de pecado e de miséria. Parecia boa, parecia agradável e era desejável. Eu vou encontrar exatamente esse quadro de tentação no resto da Bíblia. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado por 3 questões principais. E João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 16, ele descreve esses 3 pontos. São as 3 tentações que existem desde Gênesis 3. Concupiscência concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E soberba da vida. Ou seja, são as necessidades da minha carne, são as cobiças dos meus olhos e é o meu desejo orgulhoso por ser mais do que eu sou. Foi o que Satanás fez com Jesus. Satanás foi lá, está com fome? Necessidades da carne. Está com fome? Eu posso... Por que você não dá ordem a essas pedras para que elas se transformem em pães? Você não é um filho de Deus? Você tem poder de fazer isso. A outra, está vendo tudo isso daqui? Tudo que você enxerga? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso daí. Concupiscência dos olhos. Por fim, você não é um filho de Deus? Você não é poderoso? A Bíblia não diz que se você tropeçar, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem? Então se joga daqui de cima. Os anjos vão vir te socorrer mesmo, mas mostra para todo mundo que você é o filho de Deus. Soberba da vida. Vejam só, quais as tentações às quais Eva cedeu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, para ser igual a Deus, porque Satanás diz: se você comer, você vai ser igualzinho ele, conhecedor do bem e do mal. Soberba da vida. E então nós temos aqui já o nosso sermão. A tentação que veio por Satanás e agora vem pela nossa própria natureza pecaminosa é sempre essa. Ou é transgredir para descendentar as fomes da nossa carne, que vão desde aquelas geradas pelo estômago, aquelas geradas pelos hormônios, pelo libido, aquelas geradas pela nossa mente. Sempre isso, descedentar a carne. Eu quero, eu preciso, eu estou com fome, eu tenho necessidades.
Concupiscência dos olhos. É bonito, é agradável, eu quero. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu consigo, que eu posso, que eu sou. Comigo a coisa é diferente. São as tentações que nós enfrentamos. Exatamente por causa dessas 3 tentações que os nossos pais caíram. As 3 áreas de impacto da nossa vida são essas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Uma leitura bem superficial desta passagem vai parecer que a serpente não mentiu. Mas onde estavam as mentiras da serpente? A serpente foi e disse para eles que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E de fato, quando eles pecaram, desobedecendo a Deus, eles conheceram o mal, e eles já conheciam o bem. Então, nesse sentido, ela disse algo que era verdadeiro. Só que ela mentiu quando ela ocultou deles que eles não permaneceriam neutros entre o bem e o mal, fazendo escolhas ora pelo bem e ora pelo mal, porque ela simplesmente omitiu, e Eva também omitiu na resposta que ela deu, que se comer, certamente morrerás. E morreram? Morreram. Num primeiro momento eles morreram para aquela vida inocente e pura que eles tinham. Porque o texto diz que logo depois, final do versículo 7, que logo depois que eles comeram, aconteceu algo estranho com eles. Abriram-se então os olhos de ambos para o mal, que eles não viam. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque diferente do último versículo do capítulo 2, agora eles perceberam que estavam nus e eles sentiram vergonha. E é exatamente o que o pecado, a primeira reação do pecado, não é essa? Quando a gente faz alguma coisa muito errada, qual que é a primeira sensação que vem depois? Vergonha. Vergonha de si mesmo, vergonha dos outros. Até que chega um dia que a pessoa fica sem vergonha. Mas no começo, quando faz a primeira vez, sente vergonha. É a primeira reação. É a primeira reação essa. Então, nós vamos parar por aqui hoje. O ponto para nós é exatamente esse. Quando nós não conhecemos de forma profunda aquelas informações que são dadas por Deus para o nosso bem, o que acontece? Nós vamos ceder às tentações da nossa carne, dos nossos olhos e da soberba da vida. E se já não, nós somos diferentes de Adão e Eva, obviamente, porque nós já temos uma natureza pecaminosa. Se eles, com uma natureza santa, por ignorância a respeito de qual tinha sido exatamente a ordem, caíram, imagine nós que temos uma natureza pecaminosa, o que a nossa ignorância a respeito da palavra de Deus nos leva a fazer. Em outras palavras, a natureza pecaminosa deita e rola conosco por causa da nossa ignorância quanto à palavra de Deus. Errais porque não conheceis as Escrituras. É por isso que nós erramos, porque não conhecemos. E se conhecemos, nosso conhecimento é ralo, é ruim. Eu não quis colocar o vídeo aqui porque o vídeo é vexatório demais. Mas tem uma historinha aí que eu já citei para vocês, que o Fantástico investigou, de um sujeito que se autodenominava pastor, que leu na Bíblia lá que ele tinha que adulterar com uma mulher. Ele tinha que adulterar com uma mulher. Mas daí quando o repórter foi conversar com ele, falou para ele, viu, mas o senhor não viu que o acento não está não é adultera, mas o texto está falando de uma mulher adúltera. Aí ele, não pode ser. E aí que você viu a ingenuidade do cidadão, porque ele mesmo fez a leitura errada, não foi nem maldade não. Pela reação que você vê na cara dele, você vê
que a surpresa foi tamanha para ele. Não estou defendendo ele não, porque o que ele fez está totalmente errado. Mas quando a Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura, está falando disso. Que o fato de nós sermos ignorantes em relação à Bíblia nos coloca nas piores ciladas. Quando a lei era uma só, os nossos pais pecaram. Por quê? Porque acrescentaram uma coisinha que não estava lá na ordem e pecaram. Imagine o que nós fazemos com essa Bíblia desse tamanho. Então, meu conselho para vocês, diante disso daqui, o ponto central do texto, obviamente, não é esta aplicação que eu estou fazendo para vocês, é porque eu vou parar aqui no meio, eu vou terminar na semana que vem. O ponto central do texto é mostrar como o personagem principal da primeira parte é a serpente, que vem e engana. Mas a personagem principal da segunda parte é o Senhor, que vem para restaurar, vem para consertar o que foi feito. É esse o ponto para nós. Nós vamos ver a graça de Deus sendo amplamente manifestadas agora do 8 ao 24. Mas parando aqui hoje, eu quis parar nesse lugar propositalmente, para a gente ficar durante toda essa semana refletindo que um conhecimento opaco, um conhecimento ralo, superficial da Bíblia, não serve para que você resista nem às tentações da sua própria natureza, quanto mais às tentações do diabo. Então nós precisamos fazer essa lição de casa o mais rápido possível. Não é fazer de conta que lê a Bíblia e lá ler 2 salmos e parar. É ler, estudar e se aprofundar. Como diz o Moura, que está lá atrás, quem não lê a Bíblia se torna refém do portador da notícia. E aí uma hora o portador pode acertar, mas é bem provável que ele erre mais do que acerte. E eu estou falando como um portador da notícia. Quem fala muito tem mais chance de errar do que quem fala pouco. Então tem que conferir tudo. Porque eu não sou Deus e nem sou Cristo. Nós temos que obedecer ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Ele diz na sua palavra. Feche os olhos. Senhor Deus, sabemos que somos suscetíveis a muitas tentações. Desde o começo, quando nossos pais caíram, foi assim. E diferente deles, ó Deus, nós não precisamos de um agente externo, porque a nossa natureza já é pecaminosa. E muitas insinuações da nossa carne, concupiscências dos nossos olhos e as soberbas, ó Deus, que residem em nossa mente, o nosso coração, nos levam sempre, ó Deus, a um território árido, insólido, onde somos tentados o tempo inteiro. E o Senhor mesmo nos ensina na Tua Palavra que nós caímos porque não conhecemos a Tua Palavra, não conhecemos as Escrituras. Então, ó Deus, a nossa oração nesta noite que nos defrontamos com essa narrativa tão dura, que mostra como nós, como raça, caímos, a nossa oração é que o Senhor nos livre, ó Deus, deste pecado que tenazmente nos assedia dia e noite, de cedermos às nossas fomes carnais, às cobiças dos nossos olhos, a soberba da vida. E que, ó Deus, nesse processo de resistir ao pecado, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a usufruir dessa ferramenta absolutamente útil que o Senhor nos deu, que é a Tua Palavra. Que nós possamos interiorizá-la em nosso coração pela ação do Teu Espírito. Que nós possamos lê-la todos os dias. Ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, para não pisarmos, ó Deus, nas ciladas. Então, ó Deus, abra, ó Pai, em nosso coração um desejo profundo, cria em nosso coração um desejo profundo por conhecer a Tua Palavra e por andar nos Teus caminhos. Nos ajude nisso, ó Pai, e nos livre de cair nas tentações às quais estamos expostos todos os dias, em casa ou fora de casa, porque ela começa dentro de nós. Que o Senhor nos ajude nisso, é a oração que fazemos nessa noite. Amém, Senhor.